Amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. É sempre um privilégio para mim compartilhar com vocês a preciosa Palavra de Deus. Se eu puder dizer a preciosa Palavra de Deus, para mim, a Palavra de Deus permanece para sempre. E tudo o que Deus faz, Ele sempre fará de acordo com a sua Palavra. Primeiramente, Ele faz promessas e quando o tempo chegar, Ele cumpre aquilo que prometeu. E verdadeira fé está ancorada nas promessas de Deus. Nesse ministério apostólico profético, nós temos que retornar às Escrituras e não podemos deixar nada, nenhuma interpretação, nenhuma explicação valer. Somente a Palavra de Deus que permanece eternamente. Como você deve saber, há chamados para diferentes propósitos no reino de Deus. Se você olhar no Velho Testamento, houve um Noé, houve um Abraão, houve Moisés. Todos tiveram diferentes missões, todos diferentes promessas. Todos ouviram a voz do Todo-Poderoso com seus ouvidos. Isto é muito importante saber, que os servos de Deus conheciam o Senhor pessoalmente. E então, se você for aos profetas, como eles conheciam a Deus, receberam a sua palavra por divina revelação e podiam dizer, assim diz o Senhor. Toda a Escritura é, assim diz o Senhor. Então, olhando de novo dentro do Velho Testamento, lá encontramos todas as promessas feitas que deveriam acontecer no curso da Igreja do Novo Testamento. E agora, nós estamos chegando no fim do tempo da graça. De acordo com João, capítulo 14, nosso Senhor foi para a glória, preparou o lugar, e como está dito aqui no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar para você, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Houve um certo grupo de pessoas destinado, aqueles que seguiram a Cristo, aqueles que creram a Cristo, aqueles que obedeceram a Cristo. Eles foram destinados naquela época, estão sendo destinados hoje. Eu irei preparar lugar. Se você for a Lucas, capítulo 24, os últimos versículos, nosso Senhor tomou seus discípulos diretamente a Betânia, elevou as suas mãos sobre eles, os abençoou e diante dos seus olhos ele foi levado para a glória. E então, em Atos, capítulo 1, 9 a 11, nos é dito, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Assim, o nosso tema principal é o retorno de Cristo e o chamado para fora e preparação daqueles para os quais ele fala. Isto é muito importante. Ele destinou esse grupo de pessoas, seus seguidores, que obedecem, que creem nele. O mesmo se aplica hoje. Se você for ao profeta Isaías, também a Romanos 10, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Amigos, eu tenho que ir diretamente ao ponto. Agora, antes do prometido retorno do nosso Senhor, que aconteça, profecias bíblicas estão sendo cumpridas. E que eu possa dizer isso. Há promessas para Israel sobre seu ajuntamento na terra prometida de todos os países da terra onde eles foram espalhados. Isto já aconteceu. E desde 1948, nós temos um estado, um país chamado Israel. Eles têm que estar lá, porque os dois profetas de Apocalipse 11 não irão a Nova York, eles não irão a Moscou, eles não virão a nenhuma capital ou cidade da terra. Eles terão seu ministério para os judeus em Jerusalém. E por isto, os judeus que estão na eleição têm que retornar à terra prometida. Assim, quando quer que o seu tempo tenha chegado, eles participarão das bênçãos do cumprimento das promessas dadas a eles. Da mesma maneira, há promessas para a igreja do Novo Testamento e, finalmente, para aqueles que obedecem, que creem, que seguem o Senhor de acordo com cada palavra. Isto é muito importante. Por exemplo, na primeira vinda de Cristo, a escritura de Isaías 40, versículo 3, foi cumprida. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isto foi uma promessa no Velho Testamento e foi um cumprimento com o povo de Deus no Novo Testamento. O mesmo acontece com Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E aqui, somente a primeira parte foi cumprida. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. Amigos, você pode ler isto em Mateus 11 e diversos lugares, onde o nosso Senhor confirmou o ministério de João Batista, que veio no espírito e poder de Elias para preparar os caminhos do Senhor. Mas isto aconteceu há 2000 anos atrás. Mas, amigos, nós vivemos hoje. Qual é a palavra prometida de Deus para hoje? E então,
nós temos que ir de novo às Escrituras. E, por favor, compreendam. Eu não posso suportar uma simples interpretação. Eu simplesmente não posso. E não farei. Minha decisão está feita. Crer a Deus e a palavra de Deus sem fanatismo, mas eu tomo os meus direitos dados por Deus para crer a Deus e não a um homem. E por isto, nós temos que retornar às Escrituras para saber o que tem que acontecer antes do retorno de Cristo. Antes que o dia do Senhor venha e o sol se torne em trevas e a lua em sangue. Então você vai ao profeta Joel, que falou sobre isto. Você vai especialmente a Malaquias, capítulo 4, onde Deus, Ele mesmo, não o profeta, Deus, Ele mesmo, disse: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então você vai ao Novo Testamento, após o ministério de João Batista ter se cumprido há muito tempo, que de acordo com Lucas, capítulo 1, versículos 16 e 17, tornou os corações dos crentes do Velho Testamento, dos pais do Velho Testamento, aos filhos da fé do Novo Testamento. E amigos, esta é a palavra de Deus. Mas a promessa em Malaquias é dupla. Primeiramente, para trazer de volta os corações dos pais aos filhos. E a segunda parte, que está acontecendo agora, para trazer os corações dos filhos de volta aos pais apostólicos. E este é o ministério de restauração de todas as coisas, como foi no princípio. Por favor, compreenda que até mesmo metade de um versículo pode estar cumprido e a segunda parte ainda está para se cumprir, como foi em Lucas, capítulo 4. Nosso Senhor leu do profeta Isaías, capítulo 61, e ele parou no meio do versículo, somente lendo do ano aceitável do Senhor, não continuando para a parte que falava do dia da ira, do dia do julgamento que viria. Amados, é tão importante conhecer o Senhor Deus pessoalmente, conhecer a palavra de Deus por revelação divina. E irmãos e irmãs, isto não é somente um pedido, esse pedido é justificado. No nosso tempo, e se eu não pudesse dizer e testificar das coisas que Deus fez em nosso tempo, amados, eu não poderia sequer estar falando com vocês. Se eu não pudesse mostrar a vocês da palavra de Deus as promessas para este dia e o que Deus está fazendo diretamente agora, porque eu deveria falar? Porque eu deveria pregar? Eu não tenho programa de mim mesmo, não ensinamentos de mim mesmo. Eu simplesmente me alinho com a palavra de Deus, pela graça de Deus. E isto é devido a um direto chamado que eu recebi com a tremenda, toda traspassante voz do Todo-Poderoso em abril
dia 2 de 1962. Mas, amigos, chegando ao ponto principal, e por favor, compreendam isto. Eu não estou glorificando um homem. Eu não prego um homem, mas eu não ouso passar ao largo daquilo que Deus fez e está fazendo no nosso tempo. Porque eu sou uma testemunha com os meus olhos, eu sou uma testemunha com os meus ouvidos do ministério que Deus enviou e abençoou no nosso tempo. De acordo com a palavra que já mencionamos de Malaquias, capítulo 4, Deus prometeu que enviaria um profeta, não um evangelista, um profeta, porque a palavra de Deus vem aos profetas e amigos. Nós temos que respeitar o que Deus diz. Até mesmo em Amós 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E se você for ao Novo Testamento, especialmente as cartas aos Efésios, lá o apóstolo Paulo fala como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Deus tem as suas bocas na terra. Ele tem servos sobre sua direta inspiração do Espírito Santo, mostrando adiante a palavra prometida para este dia e tempo. Assim, em Mateus 17, 11, nosso Senhor confirmou o futuro ministério de Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. E no mesmo momento, confirmou o ministério de João Batista, que já havia acontecido. Então, se você for a Marcos, capítulo 9, versículo 12, de novo, nosso Senhor confirmou a promessa do Velho Testamento. Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. Não um grupo de evangelistas, não encontros carismáticos aqui e lá, não personalidades colocando seus programas adiante das pessoas, mas um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus ao povo de Deus para nos trazer de volta a Deus. E amigos, isto é o que está acontecendo, especialmente em Marcos, capítulo 9, versículo 12. Nosso Senhor confirmou o futuro ministério que deveria acontecer. E então, de novo, ele confirmou o ministério de Elias, o tisbita, no Velho Testamento. Amados, a palavra de Deus é tão precisa, mas tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Agora, chegando ao ponto, e eu digo isto diretamente agora, eu creio no testemunho de William Branham. Eu conheci este homem de Deus de 1955 a 1965. E quando cheguei a conhecer sobre o seu chamado, sobre sua vida, sobre as coisas sobrenaturais que Deus fez por sua graça soberana, amados, eu não ousaria rejeitar ou passar ao largo de tal ministério.
prometido e ordenado por Deus para esse propósito especial, para o povo de Deus, para que seja trazido de volta ao princípio, para ser retirado de todos os ensinamentos feitos por homens, todas as igrejas feitas por homens, para ser retirado e ser trazido dentro da palavra de Deus. William Branham teve um ministério especial, ele teve um chamado extraordinário de Deus Todo-Poderoso. Isto foi confirmado em seu ministério desde 1933 até 1965. Amados, Deus é o mesmo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando eu vi o testemunho do irmão Branham, especialmente a experiência de junho, dia 11 de 1933, quando ele estava para batizar a 17ª pessoa, ele ouviu a voz, olhe para cima, e a segunda vez, ainda mais forte, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu a nuvem sobrenatural, a luz sobrenatural, e dessa luz veio a voz, como João Batista foi enviado, precedendo a primeira vinda de Cristo. Você será enviado com a mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Amados, não tente passar ao largo do cumprimento da promessa que Deus fez no Velho Testamento, confirmou no Novo Testamento e cumpriu no nosso tempo. E agora, você tem que compreender também da Escritura Santa que muitos falam sobre a segunda vinda de Cristo. Muitos falam sobre Israel em profecias. Muitos falam sobre cada tema que você possa mencionar. Mas aonde está a palavra de Deus, a mensagem da hora? Aonde estão as pregações de hoje conectadas ao direto cumprimento das promessas dadas por Deus, que nós deveríamos ser restaurados antes do retorno de Cristo? Amados, muitas coisas necessitam ser mencionadas e nossa atenção tem que estar voltada ao cumprimento da promessa principal. E então, claramente, também a todas as outras promessas. Assim, a promessa de nosso Senhor de retornar e nos levar consigo para o lar, para a glória, está ligada com a promessa que Deus enviaria um profeta Elias para restaurar todas as coisas antes que o Senhor retornasse. Atos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Cristo, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Amados irmãos e irmãs, eu não sou um fanático, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade para vocês. O retorno de Cristo está muito próximo. O chamado para fora está acontecendo. Deus enviou seu mensageiro e a mensagem, e nós levamos essa mensagem dada por Deus, da palavra de Deus, com todas as promessas, aos confins da terra. O último chamado está caminhando adiante, diretamente agora. Por favor, lembrem-se, Deus fala com você hoje e te familiariza com as suas promessas e com aquilo que Ele está fazendo hoje. Que as suas bênçãos possam estar sobre vocês
e que vocês possam crer, como a Escritura diz. Deus esteja com vocês, no santo nome de Jesus. Amém.